a síndrome que tem essas características de língua fissurada, macroquelia, devido à quelite granulomatosa, e pode ter também paralisia facial, qual que é? A síndrome de Melkerson-Rosenthal. Lembrando, só fazendo uma revisão rápida aqui, síndrome de Albright ou síndrome de Makuni-Albright. Que síndrome é essa? É a síndrome que o paciente pode ter aqueles quadros de displasia fibrosa. Displasia fibrosa, nesses casos, grande maioria dos casos, poliostótica, ou acometendo vários ossos. Além da displasia fibrosa poliostótica, o paciente tem manchas café com leite no corpo, principalmente região de tórax e região de costas, e o paciente na síndrome de Makuni-Albright também tem doenças endócrinas. E pode, uma das possibilidades das doenças endócrinas é uma menarca adiantada, né? Então a menina tem a primeira menstruação bem adiantada, numa idade bastante anterior aos 11, 10 anos. É uma situação que acontece devido aos distúrbios endócrinos que acometem os pacientes com síndrome de Makuni-Albright. Síndrome de Gardner, a gente vai ver ainda, mas tem osteomas múltiplos, o paciente pode ter polipose intestinal, essa polipose intestinal pode sofrer transformação maligna, e são características da síndrome de Gardner. Síndrome de Peutz-Jeghers. Síndrome de Peutz-Jeghers é aquela que o paciente tem máculas ou manchas na região de lábio. Tem também, né? Pode ter, além dessas máculas na região do lábio, de cor acastanhada, pode também ter polipose intestinal, e essa polipose intestinal, assim como na síndrome de Gardner, também pode sofrer transformação maligna, que é o pior dos quadros, pior do quadro quando a gente pega a síndrome de Gardner ou síndrome de Peutz-Jeghers. Isso aí, bora lá, vamos para mais uma questão. E olha que coincidência, né? Por que a gente fala dessa questão de direcionamento? Olha a banca, agora, claro, a prova anterior foi 2017, essa questão, uma causa idiopática da paralisia facial denomina-se, né, coincidentemente, é a síndrome de Melkerson-Rosenthal. Lembrando que a paralisia facial não estava no quadro anterior, né, ou na questão anterior, mas faz parte, né, do quadro de síndrome de Melkerson-Rosenthal. Então é importante que vocês memorizem, que vocês saibam a possibilidade, né, dessa síndrome. Foi questionada durante 2 vezes, provas em 2017, 2021, e essa síndrome acabou caindo, né, nessas 2 circunstâncias. A banca tem esse grau de repetição. Os principais vasoconstritores utilizados em odontologia são adrenalina, noradrenalina, levonorfrina, fenilefrina e felipressina. Calculando a quantidade de solução anestésica por consulta, levando-se em consideração o paciente saudável, a dose máxima de adrenalina é de 0,2 miligramas. Então, veja que ele dá no enunciado, 0,2 miligramas. E cada tubete possui 1 para 100 mil, ou seja, que corresponde a 0,018 miligramas. A tabelinha que eu coloquei anteriormente para vocês. Um paciente, só corrigindo que é 1 para 100 mil aqui, tá? Deve ter feito uma digitação errada, é 1 para 100 mil. Um paciente pode receber por consulta a seguinte quantidade de tubetes: 4, 6, 9 ou 11. Então, lá na hora, qual o cálculo que você vai fazer lá na hora? Você vai fazer o seguinte cálculo: você vai pegar 0,018 e multiplicar por 4, 0,018 multiplicar por 6, 0,018 multiplicar por 9 e 0,018 multiplicar por 11. Por quê? Porque eu tenho que chegar próximo disso aqui, ó, que é a quantidade máxima. Então, como nós já fizemos o cálculo, nós já sabemos que a resposta é 11. Então, só para reforçar para vocês, ó, deixa eu colocar de novo o cálculo, ó, 0, aí, 0,018
18 vezes 11. Tá aqui, ó, 0,198 ou simplesmente 0,2. Se eu fizer 0,018 vezes 4, que é a resposta A, ó, vezes 4, ele me dá um número nada a ver. Então, eu vou fazendo esse cálculo até chegar na quantidade certa aqui, é a quantidade de 11 tubetes, ok? Então, é só pegar, porque ele dá tudo no enunciado, você só precisa fazer o cálculo. Então, multiplicar a quantidade em miligramas pelo tubete para chegar à quantidade máxima, tá? Nessa mesma questão, só que aqui não precisa nem fazer cálculo, mas você precisa ter estudado essa parte para conseguir responder de forma correta, né? Ó. Então, a quantidade máxima de adrenalina que pode ser administrada em um paciente de 70 quilos com história de doença coronariana, ou seja, ele tem um comprometimento cardiovascular, é de 0,02 miligramas, 0,04, 0,08 ou 1 miligramas. Aí, nesse caso, não precisa nem fazer cálculo. Aqui a literatura já fala para a gente esse número, essa quantidade. A literatura, os livros, os artigos científicos já nos dão essa informação, tá? Que nem precisa fazer cálculo. É 0,04 miligramas a quantidade máxima que você pode utilizar. E se ele pedisse a quantidade em tubetes, aí a gente sabe que a adrenalina na diluição de 1 para 100 mil, a gente poderia utilizar nesse paciente no máximo 2 tubetes. No máximo 2 tubetes. Onde você tem essa informação, professor? Aqui, ó. No máximo 2 tubetes para um paciente que tem comprometimento cardiovascular. Ok? Na diluição de 1 para 100 mil, tá? De acordo com a Constituição da República Federal do Brasil de 88, analise as afirmações assinalando verdadeiras ou falsas. Vamos lá. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa pública, pessoa física ou jurídica de direito privado. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ok, né? A gente já viu isso em algum lugar. Assistência à saúde é livre iniciativa privada? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que a iniciativa privada ela pode participar do SUS? Sim ou não? As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, nem mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. E aí? O que está certo, o que está errado? Já te adianto que nós temos 3 alternativas verdadeiras e uma alternativa falsa. Vamos ver qual é a falsa e por quê? Nós temos, então, as três primeiras sentenças corretíssimas. Olha, questão boa que traz para a gente conteúdo. Por que o item 4 está errado? Vou refazer para você essa frase. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, através de contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Essa seria a sentença correta. Guarde na sua cabecinha, vai ter uma questão mais para frente, mas eu vou já falar agora aqui, ó. O SUS, ele vai participar as empresas privadas, as instituições privadas, elas vão participar no SUS de maneira complementar. Guarda aí na cabeça essa palavra, complementar. Complementar quer dizer o quê? Que eu vou complementar aquilo que já tem. Algumas bancas, eles usam a palavra suplementar. Suplementar está incorreto. Não é de maneira suplementar. É de maneira complementar para complementar.
E aí eu vou contar uma historinha para vocês nunca mais esquecerem o complementar. Complementar o que já tem. Suplementar é para aumentar o que já tem. Então, vai ser de maneira complementar. Vamos lá. Na minha cidade, em que eu sou secretária de saúde, eu preciso de um laboratório, de uma clínica que faça eletrocardiograma. Porque dentro do meu SUS municipal, dentro da minha rede de atenção, eu não tenho um arcabouço para oferecer o eletrocardiograma. Só que as pessoas estão indo no cardiologista e o cardiologista está necessitando e está pedindo o eletrocardiograma. Eu, como representante do SUS municipal, eu, como secretária de saúde, eu então vou desenvolver uma parceria público-privada através de um convênio com um laboratório, com uma clínica privada, para ela oferecer de maneira complementar a minha instituição SUS, uma maneira complementar a minha atenção à saúde, e vai oferecer naquela clínica privada os eletrocardiogramas que forem pedidos pelo SUS. Você entende que é complementar o serviço? Eu vou complementar a minha atenção à saúde no meu município. Porque não tem dentro da rede SUS do meu município, um local ou um arcabouço, ou um material técnico, ou recurso humano para fazer o eletrocardiograma. Então, eu faço um convênio com essa empresa privada para que ela faça todos os eletrocardiogramas. O que é importante você saber? Que a partir do momento que aquela empresa privada ela for contratada através de um convênio ou de um contrato, ela vai ter que oferecer os serviços de acordo, como se fosse o SUS. Primeiro, ela só pode oferecer aquilo que foi contratado no convênio e ela tem que seguir os princípios e as diretrizes do SUS. Universalidade, equidade, integralidade. Ela não pode cobrar 1 centavo do paciente a mais, tá? Porque todos aqueles gastos estão sendo arcados pelo SUS. Ok? Ficou claro isso? Quem está acompanhando a gente aí no ao vivo, ficou clara essa parceria público-privada? Ficou certo que as empresas privadas elas podem participar do SUS de maneira suplementar ou de maneira complementar? De maneira complementar, né? Complementar o que já tem. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. A saúde é vista na Constituição Brasileira de 88 como? Olha essa questão. Bem-estar a ser adquirido no mercado. Alternativa B, bem-estar que deve ser subsidiado pelo Estado para aqueles cidadãos menos favorecidos. E na Constituição Federal, vocês acham que a saúde é um direito de todos ou é só aqueles mais pobres? Vamos pensar rapidinho aí na vacinação do Covid, né? Que não importa se é rico, se é milionário, se é paupérrimo, se mora na favela, se mora na Barra, sei lá, um bairro chique aí do Rio, não importa onde mora, tem direito à vacinação pelo SUS. Então, o que a gente acha? É universal ou é para os menos favorecidos? Direito de cidadania que deve ser garantido por políticas sociais e econômicas. Direito do consumidor assegurado pela regulamentação do mercado. Completo bem-estar físico, psíquico e social e não apenas ausência de doença. Na Lei 8080, está escrito que a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico e social e não apenas ausência de doença. Só que olha a questão, converse com a questão. Quando a gente conversa com a questão, a gente nunca erra, tá? A pergunta é o seguinte, a saúde é vista na Constituição Federal como? Ele não está perguntando para você como que a saúde é vista na Lei 8080. Ele está perguntando para você como a saúde é vista na Constituição Federal. Na Constituição Federal, a saúde é vista como um direito de cidadania que deve ser garantido por políticas públicas, sociais e econômicas. Na Lei 8080, lá está escrito assim, a saúde é
O conceito de saúde é o seu completo bem-estar físico, psíquico, social e não apenas a ausência de doença. Ok?